Bom dia, povo abençoado, povo de Deus. Graça e paz para todos. Eu sou o teu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra para nós neste momento. E a palavra que eu tenho é muito importante. Está baseado naquilo que Deus disse ao seu povo em Oséias, capítulo 4 e versículo 6. O meu povo erra por falta do quê? Por falta de ir à sinagoga, por falta de frequentar o templo, por falta de sabedoria. O meu povo erra por falta de conhecimento. E nós vemos que até os dias de hoje, o povo continua errando por falta de conhecimento, dando ouvido a espíritos enganadores, dando ouvido a esses homens que dizem ser homens de Deus, que de Deus eles não têm nada, chamando esses local de casa de Deus, que casa de Deus somos nós. Nós somos a verdadeira casa de Deus. E a mensagem que eu tenho para você neste momento é essa: aprendi errado e ensinei errado. Eu entrei no meio deste povo, no meio desse povo chamado povo de Deus. Vivi lá dentro 43 anos. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu pensei ser uma coisa, mas na verdade é completamente diferente daquilo que eu pensei. E o que eu quero passar para você neste momento é esta: que o povo erra por não conhecer as Escrituras Sagradas. O povo lê somente aquilo que seu líder chega e disse: vamos abrir no capítulo e versículo tal. Lê e é fechado aquele livro chamado Bíblia, e ali ele fala ou faz bem aquilo que está dentro da sua mente. E o povo passa a crer no seu líder, é dominado pelo seu líder, é dirigido pelo seu líder. O seu líder passa a conduzir a sua vida, até a sua vida particular. Muitas vezes o líder passa a dominar a sua vida. E eu quero contar aqui uma ilustração, e você vai se basear por quê que nós, como eu, aprendi errado e ensinei errado. Existe uma ilustração que diz que um homem casou. E assim que ele casou, ele gostava muito de pescar. E todas as vezes que ele trazia o peixe, ele via que a sua esposa desperdiçava praticamente todo o peixe. Ela cortava somente um pedacinho daquele peixe e a cauda, um grande pedaço da cauda e da cabeça, ela jogava fora e só aproveitava o meio, um pedaço pequeno daquele peixe. E ele começou a ver aquilo, que aquilo não estava certo. E ele foi perguntar para ela: por que você desperdiça o peixe dessa forma? Ela disse: eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe me ensinou dessa forma. Então vamos falar com a sua mãe. Foram falar com a sogra. Ela disse: não, eu aprendi com a minha mãe dessa forma, que a gente só deve aproveitar somente. Minha mãe sempre me ensinou que devemos comer só esse pedaço do peixe e o joga fora. Mas, então vamos perguntar para sua avó. Foram perguntar para a avó. A avó disse: não, eu aprendi assim, com a minha mãe, que só devemos comer só aquela parte do peixe, a outra parte não. Então vamos perguntar para sua bisavó.
E ela diz a mesma coisa, eu aprendi com a minha mãe dessa forma, que só devemos comer só esse pedaço, e é uma parte da cauda e da cabeça não devemos comer, só um pedaço do meio do peixe. Então vamos perguntar para sua tataravó. Aí foram perguntar para ela, e ela disse, não, meu neto, acontece que quando eu casei, eu era muito pobre. Só existia uma panela, pequena, uma panelinha pequena. E nessa panela eu tinha que fazer tudo. Fazer toda a comida naquela panela. Então, o seu tataravô trazia o peixe. E eu tirava somente aquele pedacinho que cabia dentro da panela. E os outros eu jogava fora. Porque naquele tempo não havia geladeira. Não tinha como guardar. Então eu só aproveitava um pequeno pedaço daquele peixe. Isso foi passando de mãe para filha, de filha, e foi indo. Então chegou até a este casal. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo, que as pessoas aprendem errado e ensina errado. Como disse Deus, o meu povo erra por falta de conhecimento. Não outra coisa. Porque desde o momento que a sua mente, porque Deus abre a mente, está aqui dentro em Efésios capítulo 1, versículo de número 18. Se você olhar ali 18, 19, você vai encontrar que Deus trabalha na mente, para que temos uma mente aberta e os olhos iluminados. Porque não adianta você abrir a Bíblia. Não adianta você fazer seus cursos de teologias, não adianta você participar de escola dominical por dezenas de anos, se Deus não te abrir o entendimento, se Deus não te iluminar os seus olhos, você vive na ignorância. Ainda que alguém mostre dentro da Bíblia, abre a Bíblia e mostra, você diz, eu não creio desta forma. Eu não vejo desta forma, eu não aceito desta forma. Eu creio da forma que o meu pastor, o meu líder me ensinou. Desde criança ele me ensinou assim. Então, como aquela mulher, aquela jovem casada, jogava quase todo o peixe fora, porque isso veio de mais de uns séculos atrás. Ela aprendeu com a sua mãe, a mãe aprendeu com a avó, com a bisavó, com a tataravó, e foi indo assim. E isso vem desde das épocas do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo deixou este mundo e subiu para a glória, ele diz depois da minha partida, isso está em Atos, capítulo 20, e do versículo 28, 29 e 30, você encontra o apóstolo Paulo dando suas últimas instruções, o que aconteceria depois da sua partida, o que surgiria depois da sua partida. Então, erros sobre erros. Homens cruel, lobos cruel e devoradores. E você vê que 2000 anos as chamadas igrejas, que de igrejas não tem nada, porque igrejas são vidas, vive debaixo do erro. Todas as denominações, todas, 99,9% das denominações vive debaixo do erro, do engano. É como aquela jovem que aproveitava somente o pedaço do peixe porque achava que estava certo, que tinha que ser assim. Então, muitas vezes você procede desta forma dentro daquele local chamado igreja que você frequenta, talvez 30, 40, 50, 60 anos, você não aceita, como eu vivi todos esses anos lá dentro, achando que estava certo, mas discordando com muitas coisas.
porque eu conhecia a Bíblia, eu conhecia a teologia, eu sabia que havia muito erro, porque cada denominação, cada movimento tem uma diferença um para com o outro. Por quê? Se é um Deus só, se todo este povo estão dizendo que vai para o mesmo lugar, por que há essa diferença? Não poderia haver essa diferença, mas existe essa diferença. Por quê? Porque Deus não está neste lugar. Deus não habita neste lugar. O Deus da Bíblia não é o Deus da religião. O Deus da religião é o dinheiro. É o dinheiro que comanda. Esse Deus que eu estou falando é o Deus criador dos céus e da terra. Aquele que até o dia de hoje, ele não cessou de nos abençoar. Porque Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você, meu irmão, que está me ouvindo neste momento, você sabe que durante mais de 40 anos eu aprendi errado, dentro das teologias, dentro de todos os cursos que eu fiz, mestrado, mais de 12 mestrados eu fiz, li centenas de livros de biografia de grandes pregadores, buscando conhecimento, mas pregando errado, porque aprendi errado. Mas quando eu conheci a verdadeira graça, eu repudiei tudo e hoje eu posso dizer que eu tenho conhecimento 3 vezes mais do que eu aprendi dentro de todo esses movimentos que eu estive durante décadas. Como o apóstolo São Paulo, que ele disse, ele era zeloso pela lei de Moisés. Mas quando ele conheceu a verdadeira graça, ele repudiou tudo aquilo, comparou tudo aquilo como esterco, como lixo, e buscou do alto, como disse Tiago 1,17, que todas as boas dádivas e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e variação alguma. Se você está me ouvindo neste momento, crê nos pregadores da graça. Dê ouvido aos pregadores da graça. Sai fora desse sistema religioso, dessas empresas CNPJ, aonde tem seus líderes, seus presidentes, seus teólogos. Ali existe aquele grande movimento, congresso nacional, internacional, reunião de centenas e centenas de ministérios, se reúne ali, cantores, tudo isso é movimento e Deus não está neste lugar. Atos capítulo 17 e versículo 24. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Atos capítulo 7, versículo 47 e 48. Deus não habitou nem mesmo no templo construído por Salomão. Porque Salomão construiu o templo e ele colocou o nome dele. Porque ele não construiu, Deus permitiu que o templo fosse construído, mas ele colocou ali o nome dele, para que o nome dele fosse crescido. Todo Israel passasse a conhecer e saber que ele era o grande homem, o homem famoso. Vinha gente de vários lugares para conhecer o templo de Salomão. E a própria palavra diz que Deus não habitou no templo de Salomão. Por quê? Porque não era o templo de Deus. Deus não habita em coisas feitas pelo próprio homem, mas habita dentro de nós, porque nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Se você gostou dessa palavra, se esta palavra falou o seu coração, você pode
deixar e curtir esta mensagem e divulgar esta mensagem aos seus amigos. Todas as quartas e sábados estou trazendo nova mensagem para a nossa vida edificar. Graça e paz para todos. Bye, bye.